Isso agora. Tenho 1130 anos. Meus joelhos doem toda vez que o tempo muda. Isso se tornará calm. Não consigo mais aplicar glace como antes, mas o que estou segurando? Enos. Mais do que isso, qualquer corpo é suficiente. É mais pesado que o fardo de alguém. Acho que é hora de descobrir. Medio, rumor Emmy. O que vou falar agora pode parecer impossível. Eu sei que. Eu tenho milhares. Eu repeti isso na minha mente muitas vezes. Esta é uma história sobre monstros e terror. Não é. Mesmo que isso seja apenas o começo, é medo e perigo. Não é. No primeiro momento, havia bastante de ambos. Isso é estranho. A amizade mais inesperada de todas. E isso mudou tudo. Eu sou sobre o mundo. Eu pensei que sabia. Aquele outono. Minha vida tomou um rumo inesperado. Tenho 28 anos. Solteiro. Nos dias de semana. Secretário. Trabalhar como. E quantos fins de semana forem possíveis? Que tal isso? Pessoas surdas. Esquisito. Eu pensei assim. Eu gosto de passar minhas férias. Uma jovem mulher. Eu não consigo gozar sozinho. Festa e social. Em vez de ir a um evento, elas são florestas. Eu não conseguia entender o apelo de não consigo fazer mais nada. Me chamou. Quando eu era criança, estou caminhando desde meus pais todos os anos. No verão, leve-nos para o acampamento. Ele me levou lá. Meus irmãos e irmãs são insetos. Enquanto reclamava sobre gostei que não tinha TV. Penis. Diferenças na forma como o som viaja através de uma crise. Pinheiro e solo. O cheiro de o mundo é maior, mas simples. Comece a sentir quando eu estava sozinho na natureza. Quando você chega aos 20 anos. E frequentemente, brigada de um homem. E eu comecei a fazer. Eu sou a terra. Estude o diagrama. Aprenda a navegar. Eu era. Habilidades práticas de sobrevivência. Isso imprudente? Não. Foi prudente. Era preparação e experiência. Mas áspero. O campo não se importa com sua experiência. Ele ataca você a qualquer momento. Existe uma possibilidade. A manhã da lua do Senhor começou perfeitamente. Ainda me lembro claramente. Descoloração dos dentes. Foi anexado. Floresta fresca. Em laranja brilhante. Cor. Ganantia. Ye. Shenhongzhou. O.R. Outono. Foi legal. Está tão frio que sua respiração é visível, mas é o suficiente para começar a se mexer. Quente que eu já tive. Expedição. Nunca fiz isso. Substituição. Eu dirigi até a área. Um dos lugares que você encontrou? Velho Bassai. Siga a estrada. Mickey. Até que se monte. Meu mapa. Existe até uma trilha em. Não foi mostrado. E é exatamente isso. É por isso que eu queria ir lá. Pharaoh. Adorei encontrar alguns lugares. Um lugar onde você pode caminhar por horas. Embalagens de doces sem conhecer. Nangem. Papel e fardos. Esta ventosa é proibida. Jupe tem iniciais gravadas nele. Não incluído. Em seu estado natural, por volta das 8 horas daquela manhã, comecei a tocar King. A análise é fina. Provavelmente não é humano. Feito por veados. Primeiro número. Miles seguiu o exemplo. E instinto. E guia de bússola. Vagando. Comecei a vagar. Floresta. Deeper. Provavelmente avançando do que deveria ter sido, mas esse era o meu favorito. Realmente selvagem. A sensação de estar em um lugar vivo, provavelmente ninguém por anos, onde eu não estava. Almoço por volta do meio-dia. Exupégué. Tronco caído, sentado em coma um sanduíche. Garrafa de água. Beba de. A floresta é sólida. Eu estava respirando.
canto dos pássaros, vento soprando pelos galhos, rochas distantes, o som da água fluindo sobre e completamente eu senti paz. Em outro lugar, como nunca me senti confortável, eu deveria ter prestado mais atenção ao céu, eu deveria ter notado o vento, sinta a temperatura na ponta dos dedos, clima de montanha em minutos. Podmudar.com. Servo. Xixi. Eu estava pensando, encantado pela beleza ao nosso redor, tornando-se qualquer que está pairando sobre nós. Eu não percebi. Já era tarde quando a primeira chuva começou a cair, foi depois, ainda a pelo menos 6 quilômetros do carro. Quando estávamos separados, em uma terra estranha, a chuva começou a cair forte, como uma montanha. Pontuação. Em pouco tempo a estrada era um atoleiro alterado para até pouco tempo atrás, tapete dourado. Parecia que Gongming tornou-se perigoso. Eu tentei me mover com cuidado, manter o equilíbrio. A FMD, pegue o galho, passo a passo. Teste isso, mas a inclinação era íngreme e a base era ruim. Estou descendo uma colina íngreme. Segure um galho resistente com as duas mãos. Quando seu pé escorrega, aconteceu tão rápido. Por um momento fiquei calmo. O próximo momento, minhas pernas, torcido. Enquanto eu caía, enquanto torço meu corpo, caio forte. Senti algo bater no meu pescoço. A dor atinge imediatamente. Cruel. Ouvi um som desagradável. Caí no chão sem fôlego. Por um tempo, tentei não gritar. Eu apenas deitei lá. A chuva está caindo. Estou fora. O que aconteceu? Esforce para entender. Quando finalmente tentei me levantar, tornozelo. Coloque seu peso em. A dor explode. Morte. Minha visão escureceu. Eu estava lá. E quase desmaiei. Eu desci até o chão. Pânico e guerra. Ainda intenso. Respirar. Ao desamarrar suas botas, minhas mãos estão tremendo. E eu fui capaz de. Tornozelo. Iotem. Inchado e roxo. Tornou-se cor. Em breve apenas. Torção. Eu descobri que não é. Fratura. Ou pelo menos, muito quebrado. Estou na chuva. Eu estava respirando através da dor. Tente pensar com clareza. A temperatura do corpo desce para o céu. Eu estava assistindo. Eu sou um relógio. Confirmado. Instruir. Fiquei surpreso porque acabou. Quantas horas se passaram sem que eu percebesse? Eu também estava caminhando. A temperatura sobe bruscamente. Eu estava esperando, encharcado na chuva. Tornou-se. Eu tinha pelo menos 4 anos. Estava a quilômetros de distância. A música que eu ouvi, considerando a estrada sinuosa, cerca de 5 pessoas, era terrível que eu não conseguisse andar. Realmente terrível. Por vários minutos, estou com medo. Eu senti. Eu não ando sozinho. Eu fiz. A quilômetros de ajuda, o sol se põe, a temperatura cai. Alguém sabe exatamente onde estou? Eu não sabia. Para meu colega de quarto, eu disse que iria para Iking. Onde? Eu não disse que iria morrer. Era uma possibilidade real. Todos os anos nesta floresta, pessoas morreram em. Eu falta encontrar. Mas eu apenas sentei lá e desisti. Eu não consegui parar. Eu tive que tentar. Eu tive que me mudar. Lá ele ficou preso em uma árvore próxima. E me levantei, sem fôlego e com dor, pés moldados. Coloquei peso no meu pescoço. Quando você se levanta, a dor diminui. Pode ser difícil. Ansioso por isso. Toda vez que tento dar um passo, a dor é um raio. Como correr para seus pés? Tanto. Intenso. Havia um galho grosso no chão. Eu encontrei. Pesado o suficiente para ser usado como bengala. E lentamente. O doloroso processo de se mover pela floresta. Mais rápido que o ritmo de um caracol. Eu mal consegui sobreviver.
Cada passo, tortura. Parecia que Sufi de pé a cada. Eu tive que parar, encostado em uma árvore. De novo, antes de prosseguir, regule sua respiração. A chuva continua a cair. A luz continuou a desaparecer. Estava tremendo. Enquanto, encharcado até os ossos, tinha se tornado dor e calafrios. Eu estava exausto. Minha própria foto. Depois de caminhar o máximo que pude, eu ouvi aquele som. Respondendo à crise, gritos ecoam. E um som agudo que nunca ouvi antes. Eu estava lá, congelado. E parte de trás do pescoço, cabelo, todos os cantos. A primeira coisa que pensei foi: era um leão da montanha. Registro de seus gritos. Eu ouvi um som antes da caminhada. Sam Riva tem um gosto tão bom. Pode produzir uma voz humana, como o choro de uma mulher, como uma voz, mas isso era diferente. Deeper, mais forte. Meu coração está tremendo. Porque, segurando o galho com força, apertado, meu coração está batendo forte. Floresta escurecendo. Olhos fixos no... E agora está se aproximando. Algo soa. Foi erguido. Estava se movendo em minha direção. Meu coração está batendo forte. Isso ressoou até minha garganta. Eu tentei me mover mais rápido, mas... tornozelo. Não funcionou. Eu fico ali magoado. Ela era uma princesa. Impotente e algo perigoso. Estava se aproximando. Um galho na minha mão. Útil para leões da montanha. No entanto, isso era tudo para mim. Naquela época, minhas pernas estavam pesadas. Eu ouvi um som, intencionalmente, pisando na grama e dentes molhados. Crush. Não são os passos leves de um gato. Isso era algo maior. Não me importa o que me perguntem. Passos vieram atrás de mim. Cada um está se aproximando. Agarrei o galho com as duas mãos. E então eu me virei, semicerrando os olhos através da chuva e da luz fraca. Naquela época, a crise, eu pude ver isso do meio, provavelmente 15 metros, distante, movendo-se entre as estradas. Enorme preto, objeto, tinha pelo menos 4 metros de altura. Sano Kyo foi um grande, talvez coberto de cabelos castanhos escuros que ficaram crespos por causa da chuva. Sei, momento. Oi tentai entenda isso. O urso me disse. Isso é um urso? Deve ser. Mas ursos, ficar em pé assim? Proibido caminhar. Para ursos, sem ombros, proporções e silhuetas. A criatura é um pequeno céu. Eu coloquei os pés no chão e pela primeira vez, e ouvi claramente, tinha a forma de um ser humano. Era muito maior. Ombros muito maiores e mais largos, em pé sobre 2 pernas, 2 braços longos. Meu corpo inteiro está quente, gotas de água pingando, cabelo emaranhado. Seu rosto é chuva e luz que se desvanece. Foi ofuscado mas eu ainda podia ver aqueles olhos, porque eles estavam me observando. Eu gritei. O que foi que eu disse? Não me lembro. Algo como voltar, ou fique longe, minha voz. Eu estava tremendo tanto que quase não saiu como um som. Isso esramou. É exibido como se estivesse protegendo. Je me destruiu facilmente, do que é provável que aconteça, mas eu não corri. Essa foi a coisa mais assustadora. O urso vai fugir. Os leões da montanha são. Ele desaparecerá nos arbustos. Mas isso é impossível. Apenas ficou ali me olhando. Então, lentamente, ele começou a se mover cautelosamente em minha direção. Não agressivo, só curiosidade. Fontes termais. Eu tropecei e caí para trás. Segure o galho com as 2 mãos. Meu calcanhar ficou preso em alguma coisa. Maru caído. Alto. Esbarrou em. Eu caí forte.
Sem fôlego devido ao impacto, quase parou. Eu caí de cara. O galho voou da minha mão. Eu engasguei e fechei meus olhos. Espere garras em vez de dentes. Pela dor do fim, pernas pesadas. Ouvi um som se aproximando. E o silêncio bem ao meu lado. Eu sou essa respiração. Eu senti isso no meu rosto. Cheiro quente e forte. Forte foi um meias molhado. Metato e o selvagem. Seres vivos. Sabão e letras. Algo que eu não sabia. Fechei os olhos. Eu não consegui. Eu queria saber o que aconteceria quando abro meus olhos. A criatura está ao meu lado. Eu estava agachado, que enorme, moldura grande. Do meu rosto, a apenas 60 centímetros de distância, aproximei meu rosto. Esquirou. Luz nebulosa. Entrei. Finalmente descobri suas características. Esse rosto era mais largo que um rosto humano, crânio, a forma com cabelo curto, abordado, a estrutura subjacente, a estrutura foi revelada, esse nariz, em terreno plano, era o giro, fácil e pesado, não afiado, mesmo assim, aqueles olhos pararam meu coração, era marrom escuro, está quase preto. Havia alguma consciência ali, suave. É um predador, pegar, com olhos que olham. Não me viu. Ele estava me observando, a maneira como as pessoas veem os outros. Fiz algo que nunca esperei, algo que mudou tudo. Devagar, mão gigante, cuidadosamente em minha direção, oferecido. O gesto da palma para cima é confuso. Nenhum. Isso me fez levantar. Eu estava tentando levantar. Isso é impossível. Seres vivos. Algo que não deveria existir. Entre em contato comigo. Eu segurarei sua mão para sempre. Eu estava olhando para... Provavelmente alguns segundos. Teria sido apenas... Cada instinto do meu corpo. Ele gritou para eu correr. Lutar. Faça alguma coisa. Segure essa mão. Não há nada além de... Mas quebrei meu tornozelo e não consegui correr. Eu lutarei contra o que quer que seja. Não foi possível. Se é isso que você quer, segundos. Você pode me matar com... Mas havia algo em seus olhos. Algo que se move suavemente. Talvez seja eu. Não havia necessidade de ter medo. Quando estendi a mão, minhas mãos tremeram. Essa mão é pelo menos 2 vezes maior que a minha. Era 2 vezes maior. Maua. O chão está áspero por causa da chuva. Foi apertado. As palmas estão quentes. Como? Foi difícil? Quer dizer, eu entendi isso. É longo. Ele gentilmente envolveu seus dedos em volta do meu antebraço. E de forma fácil e poderosa, é como... Eu não tenho peso. Como se... me fez levantar. Esse poder é surpreender. Era um alvo, tensão e agressão. Não havia apenas suave, fluxo, movimento. E novamente antes de testar, levantou-se, tornozelo. Se você pode colocar seu peso sobre isso, os seres vivos tomam decisões. Derrubado. Um braço deslizou sob seu joelho. O outro, tu me protege, e me colocou no chão, levantado da superfície, chocado demais para resistir. Eu não consegui. Dificuldades. Atipará. Incrivelmente avassalador. Tem sido. Ele me abraçou. Para me estabilizar, ajuste sua pegada com cuidado. Vinagre. Então a floresta. Comece a andar. Estou com medo. Eu deveria ter sentido. Uma parte de mim era parte de outra. O que me surprend deux fois, como é gentil. O que eu percebi é que ele se moveu com muito cuidado. Filiez, evite o chão com a veia. Para evitar ser empurrado para baixo, seus braços enormes me seguraram forte. Isso me deu um grito agudo. Mas apertado, não aperte muito. Pegar, como sorte, nunca foi descoberto. Isso me faz sentir uma pessoa preciosa.
Era o que deve ser protegido cerca de 20 minutos. Eu viajei. Em cerca de 30 minutos, a chuva desapareceu quase completamente. Doente, enquanto dos esmacios caem, seres vivos, movidos silenciosamente, apesar do seu tamanho, como todas as árvores, como se soubesse, através da floresta, proceda da seguinte forma: qualquer rocha, quaisquer obstáculos ocultos. Nunca tropeçou. Não houve hesitação. Sui, de maneiras que você nunca saberá. Eu conhecia esse lugar, mesmo depois de anos de caminhada, enquanto nos movemos. Eu estava olhando para aquele rosto, diante da escola, formato da mandíbula. Esses olhos estão sempre floresta à frente, escaneando-o. Está calmo. Respire rapidamente. Estava fazendo. É como se eu tivesse sorte. Que problema há em fazer isso? Como se não houvesse necessidade. Uma vez beijou. Oramos eu, atravessando a rua. O molho também. Foi afiado. Desacelerar. Chemnem poror. Basta olhar para si mesmo no espelho. Foi isso. Está me apertando. Para evitar pancadas na cabeça, finalmente chegamos às rochas. Grupo de pedras. Grandes. Alem. Quente. Metade sob a cortina do dente. Escondido. Entrada da caverna. Un peu de fer. A criatura se espelhou, ainda me segurando. Eu carreguei isso para dentro. Quei. A primeira vez que vi o lugar, era um dos lugares mais importantes da minha vida. O governo é incrível. Foi tão lindo. Also, eu não sei o que eu esperava de Shelvogam, ninho de animais. Restos de mas isto está seco. Grama, febre dos dentes. Não é uma camada espessa, coberto por toda a parede. Alta densidade, impressão suave. No centro do chão, as pedras estão dispostas em um círculo perfeito. Tinha sido claramente cansado. A parede fica escorregadia com o esforço. Estava claro, o chão está quase plano e seco. Estava fazendo estar protegido, de alguma forma seguro. A criatura me amassou, carregar com um forno, daita-o, tão suave quanto vidro, e se ajoelha ao meu lado. Havia aquele preto olhando para o meu rosto. Olhe os tornozelos limpos. Antes que ele quebre, eu já tinha tirado minhas botas, e agora a ferida está completamente expor. Demo. Tornou-se uma ferida, roxo muito ensolarado. A criatura ficou atônita. Examinei-o com muita delicadeza. Que enorme! Um dedo grande, ferida. O tratai suavemente, e eu respiro dor. Fora de estoque, ele olhou para mim e usou a mesa. Ele afirmou que se sentia emocionalmente desconfortável. E sob escuridão, desapareceu em. Eu sento no fundo da caverna. Era. O que está acontecendo? Tentando muito entender. Respiração. Isto não é realidade. Isso não é real. Nada parecido com isso existia. Todo mundo sabia sobre o pé grande. Pé grande. Qualquer nome que você escolher é só uma lenda. E as pessoas. Histórias contadas. Mas meu tornozelo. A dor era real. A grama na minha mão era real. E isso. As criaturas gigantes também eram reais. Porque eu voltei. Possui grandes folhas verdes. Apareceu das sombras. Paramar. Uma ampla gama de itens que se encaixam em. E fibra. Lama misturada com granito. Pessoas segurando. Esmague as plantas. Talvez ele tenha feito ao meu lado novamente. Ajoelhou-se. E dentes nos meus tornozelos. Começou a rolar. De agora em diante, as coisas são minha medida. Eu sentia frio em meio ao calor. Pele inchada. E logo a dor acalmou-se. É lento, precisamente. Movido com cuidado. Conserte os dentes com um homem longo. Cerual. Tiro desleixado. Faça algo como
Quando você terminar, aplicando um curativo, ele olhou para mim e eu assenti. Entenda pelo que você é grato. Isso indica que a afimda, isso é baixo, caverna, ecoando silenciosamente, estrondo de travessia. O som, coação, não apropriado. Eu não estou bravo. Outra coisa, talvez satisfação ou alegria. Até então levante-se. Caverna, completamente à esquerda. Fiquei lá por alguns minutos. Eu estava sentado, ouvindo a chuva lá fora. Isso ainda é realidade. Eu disse a mim mesmo que estou tentando. E então Barrel, ele voltou carregando o Nito San Peixe. Provavelmente, Rio Próximo. Peixe fresco de... É como pequenas coisas. Eles estavam alinhados na minha frente como se estivesse servindo comida. Eu colhi frutas vermelhas. Comi com gratidão. É um campo. Eram framboesas pretas frescas. Doce e azedo. Pequeno. Bastante almoço. Porque eu não tinha comido nada, meu estômago roncou. Parecia que tinha acontecido há uma eternidade. Eu sou apenas um peixe. Eu estava olhando para... Estou com muita fome. No entanto, não é bom o suficiente para comer cru. Ainda, eu quero. Eu tentei dizer a ele que estou no chão da caverna. Algumas pequenas vozes de... Nos coletamos. O mais seco. Encontre algo seco. Começou a se tornar verdade. A criatura. Curiosidade. Segure o pescoço. Inclinado. Vou usar um pedaço de pau. Nos ajustamos. Atrito. Estamos tentando criar. Para explicar o conceito de fogo. Para sempre. Demeru tempo. Minhas mãos ainda estão tremendo de frio. Eu fui capaz de... Do medo à dor. Coroquie. Eu tinha apertado e eu continuei andando. Trabalhe mais. Depois de muito tempo, finalmente, uma pequena chama aparece e eu me aproximei. Sopra suavemente, seco de nêmica. Alimente-os com grama aos poucos. Uma pequena chama pisca, até começar a brilhar. A criatura inclinou-se muito perto. Senti sua respiração no meu pescoço. Veja cada movimento. Então, totalmente cativado, parecia que era encantado pelo brilho do fogo. Até agora, eu senti como se nunca tivesse visto. Como foi feito? Eu não consegui entender nada. Cuidado com a chama pequena. Movido pesadamente, anel de pedra. Além disso, árvores foram adicionadas e eu lentamente comecei uma pequena fogueira. O calor é o paraíso. Era como um país. Quanto eu sou encharcado. Você está familiarizado com... Eu não percebi. Tremores e cansaço. A criatura continuou a observar, refletindo a luz do fogo, aqueles olhos, interagindo com as chamas, olhando um para o outro. Isso fogou. Apartamento perto. Um peixe em uma rocha. E eu coloquei isso perto o suficiente para cozinhar. Mas não chegue tão perto que queime. O som crepitante do peixe. Então comecei a configurar. Caverna. O cheiro encheu o quarto. Rico e confortável. Ainda bem que meu estômago está cheio de novo. A vida que se tornou quando as coisas absorvem odores. A armadura da barriga se espalhou. É o dia. Cheguei mais perto de como o calor afeta a cor dos peixes. Pesquisa sobre como mudar. Faça. O que aconteceu quando o peixe ficou pronto? Chafei. Levantado. Entre os diferentes. Paus. O caminho da correspondência. Use como uma ferramenta. Tanto que não consigo tocar. Estava quente, mas consegui dividi-lo ao meio. Eu deixei uma. Um lado. Diferença em relação aos seres vivos. Começou. Isso é. Peixe fatiado. Com cuidado. Ele se inclinou para frente, cheirando.
Então ele olhou para mim, como se fosse permissão, como se buscasse segurança, e eu mostro que estou seguro, comendo para... Eu assenti, imitando Saku. Os seres vivos são leves. Mastiguei devagar e pensei sobre isso. Mordor, expressão, mudanças. Meus olhos ficaram um pouco maiores. É incrível, rápido e silencioso. Tirei e comi o resto. Assim como quando acabou, de novo, ouviu-se o mesmo som baixo e estrondoso. Desta vez o som fica mais alto, cheio de satisfação. Era olhou para mim como se fosse alegria, e eu estou totalmente afim. Eu ri de qualquer maneira, dor e medo. Apesar de tudo é completamente impossível para mim, ele tinha um sorriso estranho no rosto. Uma existência impossível. Ele salvou minha vida. E agora? Nós estávamos comendo juntos. Depois disso, apontou para si mesmo e fez um barulho. Baixo. Surto profundo. Poderia ter sido o nome, ou apenas o som de contentamento. Pode ter sido, mas isso, intenção. Foi algo como... É como se ele estivesse tentando me dizer algo, como se... Temperatura do fogo, tentando transmitir o guarda-chuva, comida no estômago e cansaço do dia. De repente, para mim, ataque. Pálpebra. Ficou pesado. Eu acordei. Eu tentei continuar, mas meu corpo, atingindo o limite, estava fazendo antes de adormecer. A última coisa que me lembro é, eu estava observando a criatura, entrada da caverna, sentado perto, desvanecimento, flutuando na luz que passa, aquela silhueta mofada, o guardião que zela por mim, como um guardião, material espesso inserido na caverna. Meus olhos estão machucados pela luz do sol. Um momento de acordar com roupas casuais. Esqueci onde estou. Estou na minha cama. E eu pensei assim. Uma manhã normal de fim de semana. Tornozelo. A dor me lembrou de... E tudo foi lido. Outono tempestuosa. Eu me levantei rapidamente. Meu coração estava batendo forte. As criaturas também estavam acordando. Fogo. Destroços. Ao lado de... Sentado com um sorriso no rosto. Como as frutas de uma pequena pilha. Quando você me vê mover, economize outro punhado. Inclinado para a frente. Dê-os para mim. E eu os recebi. Isso ainda é realidade? Não acredito. Comi as frutas lentamente. Veja isso na luz da manhã. Ficou muito mais claro, cobrindo o corpo, o comprimento do cabelo variava, braços e costas longos, rosto e mãos curtos. Seu rosto é surpreendentemente expressivo, rico. Aqueles olhos estavam cautelosos, determinado, intelectual. Vimos tudo ao nosso redor. Enquanto adivinhava, em constante mudança, e eu, quando percebi que você estava olhando, ele não parece se importar. Só por curiosidade, olhei para trás com o coração, tornozelo, ainda com dores terríveis. Havia uma dor surda. O sol estava visivelmente desaparecendo. Mistura de plantas e lama, seja lá o que for, funcionou. A criatura. O que estou fazendo? Ele claramente sabia. Eu me peço cuidadosamente. Caverna. Ao longo das paredes da caverna, mas não foi tão ruim quanto antes. Pensei que conseguiria andar com ajuda. Voltar para o carro. Pode ser possível se a estrada, se você pudesse encontrar. A criatura parecia entender. Tinha que continuar assim. Ele apontou para a entrada da caverna. E antes mesmo de tentar andar, também me levantou suavemente, mas é como se estivesse me carregando, como se ele tivesse se decidido, e honestamente, mesmo que eu estivesse grato, mesmo se eu fosse mais forte, ter sucesso por conta própria, pensei que não conseguiria. Nós somos cavernas. Foi uma manhã maravilhosa. A chuva está lendo. A temperatura corporal está brilhando. Estava lá. A floresta parece linda. Parecia que
novas gotículas, anexado a todos os dentes, brilhando como um pequeno diamante. Os seres vivos duram um momento, o aperto que parou, e eu me adaptei e comecei a andar. Onde estamos? Eu não fazia ideia. Alfister, nós, em que direção você estava indo? Mas, definitivamente funcionou. É como se eu não soubesse para onde ir. Como se eu soubesse com certeza. Nós, através da floresta, eu viajei, mais de uma vez, de levado, observando a paisagem fluir. Eu era... Lembre-se dos pontos de referência. Tenter, este alto. De fora tudo parecia diferente. Esta perspectiva, D.I., firmemente nos braços de algo, abraçando o que não deve estar presente durante a viagem. E de novo, estude seu rosto. E eu percebi que eu estava... É mais visível durante o dia. Textura do cabelo. Linha da sobrancelha. Tranquilidade. O poço também está ameaçado, concentrado sem dar a impressão de... expressão. Pelos faces. Era mais curto que o resto do corpo, expressão facial incrível, revelando recursos ricos, movendo-se em terrenos acidentados. Mekong, Wa se aproxima, como se estivesse se concentrando. Esses olhos sempre veem a floresta, e eu estava entregando. Preste atenção a cada som e sombra. Nos apertamos nossos lábios juntos, parentes próximos. Ao empurrar a grama para o lado, galhos. Quebrado. Tenha cuidado para não me bater. Lá, não se pode negar. Intelectual. O viso. Simplesmente inteligente. Eles não eram animais de bom coração. Como golfinhos e chimpanzés, é algo diferente. Há uma razão. Plano. Entenda as causas e os efeitos de... Complicado. Me salvou de certa forma. Proteja-me. Ele me criou e tratou minhas feridas. Eles são instintos. Não foi uma ação. Elas são opções. Mas logo, nos vemos. Cheguei a um caminho familiar. Antes que você se perca, a estrada principal que eu estava planejando pegar. Mistério. Au. Ferda. A criatura. Beira da estrada. Eu andei direto para. Então, suavemente, cuidadosamente abaixado, tornozelo. Testeo autossuficiência. Você consegue fazer isso? E confirmei. S.E.M. Eu estava lá cuidando deles. Se eu quer, estou pronto para apoiá-lo. Suportar o próprio peso. É certo que, quando eu acreditei, eu não sei o que dizer. Eu me virei naquela direção. E a pessoa que salvou sua vida, você aprecia isso? Que palavras são suficientes? De qualquer forma, eu tentei. Eu te agradeço tantas vezes. Sussurrando. Minha voz estava tremendo. Provavelmente, você não vai entender as palavras. E o sabia. Mas isso, Tom, espero que você entenda. Aquelas. A emoção por trás disso fez minha garganta apertar. Ser rotulado. Lágrimas transbordaram. Tu chorou. Eu tentei não. A criatura. Por muito tempo, ele estava me encarando. Depois disso, mão gigante levantada. Claramente. Desaparecer? Nem mesmo. Discurso de despedida. Algo para enviar a um amigo. Esse é outro segundo. Ele continuou me encarando. Então me virei e fui para a floresta. Voltou para... Eu acho isso. Cries. Eu o vi desaparecer no... Até que desapareça. Desapareceu nas sombras. É muito silencioso. Muito caranguejo. Ele se moveu suavemente, como fumaça, à deriva. Foi como assistir ao... Assim como se não existisse. Fiquei lá por alguns minutos. Já faz um tempo, olhando para o lugar onde desapareceu, tentando entender todas as coisas que me deixavam com raiva. Server. Então eu me virei. Mude sua atitude e vá com calma. Voltar para o carro. Uma jornada dolorosa. Eu sentia dor a cada passo. Eu mal percebi. Meu coração estava cheio dessas memórias. O que acabou de acontecer.
criaturas das cavernas. É isso que eu... A gentileza demonstrada, consideração, inteligência naqueles olhos, caminhando pela floresta, a sensação de ser descoberto. Finalmente no carro, quando chegamos, algo precioso, como algo pesado, eu tenho estado. Assuma o volante. Era. Ligue o motor. Antes de você se mover, minhas mãos estão tremendo. Férica. Acabou. Feridas enlameadas. Ainda está chovendo. Fechado. Mas eu senti uma mudança. É como se eu não conseguisse ver. Raino. Parecia que uma linha havia sido cruzada. Eu vi algo que não deveria ter visto. Escorregar. Aprenda algo que irá reescrever sua mão. Isso mesmo. Eu sei sobre o mundo. E pensei. Eu então, de carro durante vários dias. Voltar para casa. Pernas raspadas. Quase não há conhecimento da estrada original. Finalmente chegou. Então meu colega de quarto olhou para mim e disse. Ele me viu e me levou para o hospital. Ele insistiu em me levar para... Eu escorreguei e machuquei meu tornozelo. Eu disse a ela que eu... Isso é verdade. Omiti tudo depois disso. Eu fiz. O médico diagnosticou uma entorse grave. Ele diz que... Fratura capilar. Talvez. Ele aponta agulhas de pinheiro para mim. Finalmente alívio da dor. Ele me deu remédio. Disseram-me para tirar algumas semanas de folga. Oi, assenti. Eu mal conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Meu coração ainda está... Caverna. Estava em... O rosto da criatura foi iluminado pela luz do fogo. Está sendo... Esquirrel. Cuidando de mim enquanto adormeço. Olhos inteligentes. O que aconteceu? Eu não contei a ninguém. Quem vai acreditar em mim? Eles disseram que eu... Você vai pensar que isso lucrou. Eles disseram que eu bati a cabeça. A dor faz você perder a consciência. Era um estado de confusão. Medo e frio. Eu senti que... Eu guardei isso para mim. Muito estranho. Trancado como algo estranho. Compartilhado. Pendência. Também precioso. Mas não tenho certeza sobre isso. Não pude deixar de pensar. Sim, criaturas. Sobre... a profundidade dos seus olhos, sobre essa que gentil sentimento, sobre o que me salvou, poderia facilmente ter sido o contrário. Ele me ignorar, deixe-me sozinho. Poderia ter sido feito em vez da compaixão. Escolheu, enrole os tornozelos. Costumava ser, secagem, armazene as folhas secas. Quando eu era, guarde-o numa gaveta. Eu, de novo, encontre-os e coloque o dedo neles. Ela vai enxamear. Prova de que tudo era real. Imaginação. Eu não tinha de novo e de novo. Eu escrevi isso. Capture sua forma, tentando desesperadamente. Aqueles olhos. A expressão, mas... Todos os esboços estão próximos disso. Não escreva no papel. O que estava lá, nada que eu vi. Eu não consegui dizer. Algumas semanas se passaram. O tornozelo está curado. Eu fiz. A dor é aguda. De batatas. Enfraquecido até a estupidez. E, ocasionalmente, sentindo dor. Voltei a trabalhar, diariamente. Retornar à vida. Mas, nada parecia o mesmo. Eu sou uma mesa... Sentei-me e organizei as cartas. Eu estava entendendo, entrada de relatório, e meu coração está naquela caverna. Voltou para aquele fogo noturno. Naquele momento, aquela criatura. Quando você estendeu a mão para me ajudar, eu disse a mim mesmo para esquecer isso. Geralmente, retornar à vida foi um encontro único na vida. Ufa, o incêndio começou e terminou. A criatura, provavelmente Tok, teria desaparecido. Mudou-se para outra parte da floresta. Essa é outra coisa que me ajudou. Campbell. E... esse foi o fim. Mas eu não conseguia esquecer disso. A lembrança me assombrava.
incapaz de escrever, Coursera, perguntas sem resposta. Humanuat, eu fiquei acordado. E o sábia, Tito, olhando fixamente para aquela escuridão, lembre-se dos olhos e... Isso é. Você se lembrou de mim também? E suspeita. E eu me perguntei, você se lembra daquela noite? Sobre as pessoas que salvou, eu de novo. Você veria isso? Eu sou um livro. Passando horas na mansão, comecei a pesquisar, li tudo que pude encontrar. Criaturas misteriosas sobre Pigrande. E cantei. Um mistério inexplicável. Encontro. Afirma-se que pertencia a alguém na floresta. Fatsa. É vira a página. Toda vez que eu venho, toda vez que leio o relato de outra pessoa, uma estranha sensação de segurança. Eu senti uma sensação de no final EU. Talvez eu não estivesse sozinho. O que eu li, a maioria das coisas, claramente um exagero, tinha sido completamente fictício, mas algumas coisas pareciam reais. Detalhes. Corresponde ao que vi. A loteria é gentileza, evitando pessoas, tornozelo, completamente, assim que curar, quando você pode andar sem dor. Eu sabia o que fazer, eu tive que voltar outra vez, e eu tive que tentar encontrar. Eu queria saber se isso era verdade, a conexão que senti era real, se fosse, estou com dor, horror. Imagine tudo em, se eu tivesse feito, então eu segui o mesmo caminho. Voltou para novembro Yuan, tempo ensolarado. Sábado de manhã, a crise é ampla, derruba. A floresta faz a transição para o inverno, mudou. Tudo parecia diferente. A batalha ardente do outono, mais brilhante que frio. Expor. Passei pelo local onde caí. Nico. Veio abaixo. Quanto eu sou. Solte. E eu percebi que era... A ladeira é mais íngreme do que eu lembrava. Foi repentino. Terreno. Torna-se mais perigoso. Estou no fundo da floresta. Progrediu para o próximo. Seres vivos. Tente seguir o caminho percorrido por... Me segure. Enquanto carrega... Mas... Luz do dia. Sabe? Então tudo parecia diferente. Naquela época eu era meio... Tipo Saran. Foi uma atitude... Pouca consciência do entorno. No começo tudo parecia absurdo. O que eu estava fazendo? Procurando por algo que todos diziam que não existia. Está fazendo... Mas... E continuo. Comecei a ligar. Não sei mais o que fazer. Minha voz não é nada. Ecoando na floresta. Cruzado. Árvores e... Empedra. Reboot. Eu gritei olá. Então uma voz mais alta. U. A pessoa que você ajudou. Eu me senti bobo. Minhas palavras são... Desapareceu no ar frio. Mas eu ainda liguei muitas vezes. Algumas horas se passaram. A temperatura do corpo desce para o céu. E então... Nada de anormal aconteceu. Pássaro da floresta. Apenas o choro normal de... Fã. Nos arbustos... Ocasionalmente ouvi pequenos sons. Ruídos de animais. Tard. Perdido tarde. A esperança começou. Comecei a pensar que tinha perdido meu tempo. Talvez eu... No meu coração... Algo... Talvez tenha sido inventado. É só um single. Foi algo como... Não era real? Encontro no monte. Nada mais que isso. Naquela hora... Movimento visto na crise da esquerda. Um movimento momentâneo. Algo grande deslizando pelos galhos. Coração. Estava prestes a pular. E o grito. E corri enquanto... Arbustos e... Galhos emaranhados... Empurrando através... Mas... Ele havia desaparecido e eu o procurei desesperadamente. Examine o chão em busca de pegadas. O som de um galho... Quebrado. Não há luz alguma. Eu não tinha nada. Sem fôlego. Parado ali. Era... Eu me pergunto se eu realmente vi alguma coisa.
Não foi? Ou talvez minha mente esteja me enganando. Se você tivesse, me mostrou o que eu queria ver. Decepção. Era grande. Estou muito certo. Eu acredito em muito esperançoso. Era, em vez disso, o seio. Decidi procurar uma caverna, pelo menos. Foi realmente sólido. Se você não se mover, Cries nunca teria desaparecido em... Mas a floresta era uma repetição infinita. Osso e um vale. Terrete no próximo vale. Eu olhei 2 vezes. Não perca. Eu me virei. Enquanto girava, o sol se põe. UV. Luz. Desejo dourado. Dia. Branco. Mudar para. Finalmente percebi uma coisa. 3 pedras juntas. Formato inclinado exclusivo. Oi sou Zaio. Entrada da caverna. Eu os observo desde... Eu estava por perto. Oi sou Mitsunari. Emperando. Para o lado, a parede de vegetação. Visita anterior. Cresceu desde então. E... Essa é a entrada. Era... Final. Entrei para chorar copiosamente na escuridão. Grama seca. Ainda havia um pouco de pavimentação. É frágil e quebra facilmente. O anel de pedra ainda permanece, restos de uma fogueira, deixando para trás Fuligem e desmaio. Preto com traços de cinza. Tornou-se. Tudo era real. Tudo era real. Eu sou a grama restante. Oi Zentai no... Aquela criatura ainda está... Caverna. Usando. Eu não sabia se havia... Novamente... Isso vai acontecer? Mas não havia outro lugar para ir. Eu estava esperando lá fora. A luz está fraca. Começou a... A cor da floresta mudou de dourado para laranja, roxo a escuro, para o azul. O ar ficou frio. E... Eu apertei minha jaqueta. Eu fiquei. Eu estava prestes a desistir. Tudo isso é estúpido. Eu admito que foi... Quando ouvi passos pesados... Fonte externa. Mova-se rapidamente pela grama. Meu coração começou a bater novamente. Desta vez, C1. Day. E a criatura é uma caverna. Apareceu na entrada da caverna, mas algo estava diferente. Parecia diferente de antes. A postura e tensa. Sua expressão era sombria. Foi quando ele me viu, reconhecido silenciosamente, e eu não parei. Esse é um dente enorme. Expor. Luz fratza. Um cão afiado no... Oh. Lugar iluminou-se. E eu? O frio do medo. Sinta... Oh. Eu nunca percebi isso antes. Houve um som que eu nunca tinha ouvido antes. Sombia. Entre a voz e o tom agudo. Sobre... Toda a postura do corpo é hostil. Era um alvo. Coação. Parecia muito perigoso fazer isso. Isso já foi. A pessoa gentil que me salvou não era um ser vivo. Isso leva alguns segundos. Era algo que poderia ter me matado. Yu gritou. Ele levantou as 2 mãos. Caverna. Empurre-se contra a parede, tentando me tornar o menor possível. A criatura, a menos de 10 pés, parou de repente. É um pescoço. Ele inclinou a cabeça e olhou para mim. Ishu. O ataque. Genro. Começou a desaparecer. A expressão é confusa. Era evidente. É como entender o que você vê, como se estivesse tentando... E me reconheceu. Eu vi isso acontecer no momento em que fiz isso. Todo o corpo está relaxado. Comecei a encarar. O dente sumiu. Faz um novo som. Levantou dúvidas mais baixas. Talvez ele não esteja mais bravo. Essa é a lição. Confusão. Abandono. Censura. Estava lá. Andokan de uma vez. Enzem. Eu me senti tonto. Isso me lembra. Eu sabia que meu era. Isto é apenas uma coincidência. Não foi um encontro natural. O selvagem que uma vez aconteceu, não apenas animais, perdido alto, para ajudar cá. Desta vez nos preparamos. Tudo era
uma mochila cheia de comida, carregando, e intrigado, pensei que isso pudesse acontecer. Itens pequenos, ou pelo menos ajudar a entender. Su Shin sentou-se pesadamente. Mova-se devagar e com calma. Para fazer isso, ter em mente. Então eu, um por um, comecei a tirar as coisas. Mostre isso aos seres vivos. Ou sei pude. Explique o segredo ao seu filho. Parecia que, envolto em plástico, sanduíches mistos, queijo de uma vez, lustro, maçã vermelha com algo, um saco de biscoitos toda vez. É necessário examiná-lo. É da minha mão, cada item. Peguei o objeto delicadamente, profundamente, enquanto cheirava, virando-o com um dedo gigante. O sanduíche o cativou, shelvogam, macio, diferente de tudo que você encontrará em textura, coberto com queijo. Meu nariz enrugou, mas ainda um pouco, tentou morder. Maçãs. Esse é o vencedor. Foi tão cortante. Abra os olhos surpreso. Então engoliu tudo rapidamente. E tudo. Baixa satisfação a cada mordida. Faça esse tipo de barulho. Como se fosse hoje. Algo que soa como... Então eu tirei algo. Eu não tinha planos de usá-lo. Papel e lápis de cor. Qual foi o gatilho? Você inventou algo assim? Não sei. Talvez. Instinto. Ter esperança. Isso papel. Um simples pedaço de pau. Eu desenhei um humano. É lápis. Um dos vivos. Entregue ao objeto. Primeiro. Segura firme. A pequena ferramenta, que parecia pequeno sem nenhum. Que enorme. Mãos grandes são lápis. Eu estava olhando para... Então olhe para mim. E... olhe para o papel. Claramente. O que eu quero? Estou tentando entender porque... Então, lentamente desenhei outra forma. Eu vim. Lápis. Então como... Mostre se você deixou uma marca. De onde não havia nada. Como a pintura nasceu. Seres vivos. Está chegando perto. Tão perto. Hálito quente no meu braço. Você pode sentir? Observe cada movimento com cuidado. É um traço único. Começou a sair. No começo eram apenas linhas aleatórias. A pressão era muita força e pouca, mas número de pontos. Aprendizagem rápida dentro. Eu fiz pegada. Eu estava me ajustando, controlando o curso, e uma forma áspera emerge. Começou a subir. Próximo. Inconfundível. Duas figuras. Um é grande e o outro é pequeno. Alinhados. Eu estava de pé. Isso nos atraiu. Minha garganta está apertada. Uma sensação de estar sendo punido. Eu estava chorando e não conseguia enxergar. Este é um mundo desfocado. Mero conhecimento. Não era um animal assim. Responder a estímulos é médio e pequeno. Aqueles que conseguem entender o conceito de conexões, existência, expresso com símbolos, é só. Ele não estava apenas me copiando. É comunicação. Estava fazendo. Eu entendo o que estou fazendo aqui. Eu entendo porque voltei. O calor se espalhou por mim. Algo que não tinha nome. Obrigado. Algo mais profundo. Pode ser o começo de um vínculo que transcende espécies. Os limites da linguagem. Algo que existe além. Segunda visita. Foi a primeira de muitas visitas. Desde então, voltei o máximo que pude. Tempo e transferências, até onde for permitido, a cada poucas semanas. E toda vez que eu volto, eu estava esperando. Eu cheguei. Quando aquela criatura, eu já estive lá, entrada da caverna, sentado, como se estivesse esperando por mim, às vezes por horas. Tive que esperar, como uma sombra, emergir da floresta. Ajuste lentamente a forma, evoluindo. Comecei a entender o ritmo. É um vasto território.
parecia que eu estava andando na terra. No entanto, periodicamente, retorno à caverna, assim como a base, como se, toda vez que trago algo novo, livro ilustrado com imagens brilhantes. Acho que a cor pode ser atraente, tecido com texturas diferentes, suficiente, lã, ferramentas simples para fazer caretas, espelho pequeno e espetos, visita. Cada vez que como um tipo diferente de comida, aparece. Para descobrir o que você mais gosta, sempre olhe para mim. Animado, parecia que... Cumprimente-me com essa voz baixa, ou se estrondoso. Para mim, válido. Foi algo como, de todo o corpo, o sentimento de boas-vindas foi transmitido ao longo do tempo. Isso. Comecei a ensinar mais sobre diferentes maneiras de começar, materiais necessários, calor e fogo, controlar a criatura e paciência. Ele era um aluno forte, pratique repetidamente, por conta própria, estável, até que eu possa acordar o dia. Isso é aprender, é incrível ver. Era algo que deveria ter acontecido. Para ver a centelha da compreensão, um brilho em seus olhos inteligentes. Novos conceitos se encaixam bem quando nos conhecemos, mas isso me ensinou muito. Elle me dit que na floresta você pode comer plantas. Elle me ensinou. Ela, venenoso, liberdade. Folhas efetivas, você pode comer lucro. Quais frutas são seguras? Pegou minha mão, ele irá guiá-lo pela floresta, apontar várias plantas. Cada um produz um som distinto. Quero aprender o idioma. Perry comecei, ou pelo menos parte disso. Eu ouvi aquele som, vozes e pessoas, reconhecer padrões de cores. Eu comecei. Aprenda o que certos sons significam. Eu acho que é uma floresta. Observe como eles se movem através do... Eu fiz, e apesar do seu tamanho, eu tentei imitar isso. Está quase... Ele se moveu silenciosamente. Um passo. Instinto. Uma base sólida. Encontre o rosto. Yuan Kao. O corpo que flui através, sem perturbar os galhos. Traços de passagem. Quase. Não permaneceu. Quando tentei copiá-lo, Sim, comparado ao exemplo, eu não sou. Vamos procurar com habilidade, mas o tempo ficou melhor com o passar do tempo. A criatura, reproduzido em meus pertences. Encantado. Era, especialmente técnico. Uma vez um bolso, luz elétrica. Passei 1 hora pesquisando. Clique aqui. Foi ligado e desligado. Como mágica, luz. Olhando para... A luz refletia na parede da caverna, no meu rosto também. Naquela mão, completamente obcecado, tornou-se luz sem fogo. Este caminho que cria, por ingredientes. Bateria, quando acabar, ele pareceu muito decepcionado. Próxima vez, eu fiz uma anotação para entregá-lo na hora certa. Eu sou um jogo simples. Trinacular, arranjo, eu ensinei. Solo em bastão, correspondência de padrões retratada em prática, pedra, papel, tesoura. Mas eu entendo as regras. Demorou um tempo para... Mas o poço, uma vez feito isso, desafio. Parece que ele passou a amar fazer isso. Havia uma sensação de diversão ali, senso de humor, tempo. Faça um gesto estranho de propósito. Ou como eu, para ver se eles respondem. Expressão facial exagerada. Esri, como uma criança atravessa. Comprar. O que ele faz? Eu sabia exatamente. Algumas visitas do que outras visitas. Perceptível. No momento em que ficou claro. Nossa, viagem. Quanto? Aprofundou-se. Uma manhã de primavera. Eu cheguei. Fez. Eu encontrei uma reunião de criaturas. Uma coleção de pequenos objetos. Entrada da caverna. Próximo.
várias cores, suave e fofo, brilhando na luz, caroço com bordas avermelhadas, estranho, redemoinho, brocha padronizada, fóssil, concha transformada, também alguns alinhado, ordenadamente, tinha sido, é como arte, exibição. Parece que, quando percebi isso, animado, fez um baque, dedo de pedra, inserir. Então ele apontou para mim, inserido, para entender que isso é um presente. Demorou um pouco. É uma boa maneira de coletá-los para mim. Eu era, mesmo quando não estou lá, eu estava pensando em mim, colecionei coisas que achei bonitas. Ou curiosamente, ele estava esperando para me mostrar. Eu acho que ataque recebido. Isso é apenas um hábito e curiosidade sobre as pessoas. Não foi, isto é amor, e ele se importava comigo. Quando eu me for, estava pensando em mim, queria me fazer feliz. Comecei a corar. Fiquei impressionado com sua gentileza. Emocional, loteria, por a criatura ficou atônita. Parecia que havia. Aproximou-se, dedo grande. Ele tocou meu rosto suavemente, preocupação estampada em seu rosto, algo ruim. E eu acho que, como se estivesse com medo, eu ri através das lágrimas. Tentei mostrar que não estava triste. São lágrimas de alegria. Eu era. Peguei um dos cristais, transforme-o em luz. Segurei-o. Ele gritou da alegria. Expresse gratidão o máximo possível. As criaturas estão relaxadas. Faz um barulho estrondoso satisfatório. Era obviamente um grande alegria. O presente e cante, que foi recebido desta forma. Outra visita. Há momentos completamente diferentes dependendo da pergunta. Visitado. Quão consciente do perigo. Indica-se. Uma tarde quente de verão. Eu sou uma caverna. Eu estava caminhando em direção a calmo e descuidado. Ou criaturas aparecem de repente do nada. Quando isso me fascinou e me faça um grande puxado atrás de uma árvore, cubra a boca com uma mão e, antes de falar, fiquei surpreso. Fiquei um pouco assustado. Durante a crise, até então, sobre política, taxa e a distância enorme. O urso da lua estava caminhando lentamente. Ao longo da mesma estrada que eu estava caminhando, é enorme. Era provavelmente foi você. E, vindo direto para cá, escondido atrás de uma árvore, era aquela vida. Os braços da coisa me envolvem, predatormente. O urso finalmente se move, até desaparecendo na floresta. Isso foi muito antes de mim. Eu estava ciente do perigo. Isso é, proteja-me desse nível de consciência. Ele me ajudou, instinto de se proteger. Eu disse tudo, mas agora sou apenas um fã. Não era um pensamento estranho. Eu era quem se importava. Alguém que vale a pena proteger. É novembro. Quando a temperatura começa a subir, comecei a me preocupar. Estou aqui há quase um ano. Eu fui lá, primavera, verão e outono. Outra vez, mas o monte, o inverno é rigoroso. A temperatura era ponto de congelamento. Para o original, existe a possibilidade de ter. A neve também é chamada de sufi. Existe a possibilidade de acumulação. Como podemos sobreviver? 10. Começa. Eu tenho lã grossa. Eu trouxe um pano. Cobertor Watson One. Autêntico. Eu comprei para esse propósito. Mais do que o necessário. Foi caro. Mas isso seres vivos. Mesmo que você mostre para eu não me importei. Confuso no início. Parecia que record. Eu não sei para que serve essa coisa, mas isso, quando enrolado nos ombros, quando você sente calor, sua expressão facial muda. Emitiu um som de alegria. Cobertor. Apertar.
esfregando meu rosto na lã macia, esfregar. Depois disso, elle me viu, com inegável gratidão e alegria, coração explodindo. Eu quase consegui. Depois disso, fiquei totalmente surpreso. Com um gesto cintilante, Coberter, a Briar, eu também fui atraído por nós dois. Envolto em calor, ele disse: Nos. Fiquei sentado assim por um longo tempo. Cheguei perto. E eu, sentindo-me seguro e contente pela primeira vez em meses, eu senti. Caverna. John. Em direção ao inverno, quanto percebi que estava me preparando cuidadosamente. A beleza da comida. Havia um edifício, Pal Plana. Ao longo da porca, eles estão empilhados ordenadamente. E eu fui atendido. Frutas secas. Estrela do mar em fatias finas. Vai durar vários meses. Se necessário, extra para dormir. Grama e largura. Estavam coletando. Chão quente. Mantenha-se aquecido. Dezembro. Mover para meados do mês. Quando você visita, cortar o calor. Orientação sexual. Estava em ascensão. Garrafa térmica de sopa quente. Utrus. Os seres vivos vêm primeiro. Duvido. Cheirei-o atentamente. Vapor subindo no ar frio. Parecia que ele não entendia. É quentinho. Líquido. Algo assim. Conceito. Mas a tampa. Um pouco em despeje. Quando começa. Gostei muito da sopa. E aqueles olhos. Seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria. Uma mordida de cada vez. Bebi lentamente, saboreando o sabor. Enquanto comia uma mordida de cada vez, silenciosamente, a magia do espaço-tempo quando a sopa desapareceu, observei a garrafa com interesse, virando-o de um lado para o outro com suas mãos grandes, como um tesouro, como um objeto, para visitar no inverno. Ficou difícil para mim. A estrada está congelada. Era perigoso. Cada passo era difícil por causa da neve. O frio. Esfaqueado através das roupas. Mas eu, pelo menos, uma vez por mês, continuei assistindo. Em muitos casos, toda vez que uma criatura espera, de alguma forma, isso significa que eu voltarei quando eu sempre soube. Independentemente do clima, e a neva foi embora, entrada da caverna, extra de rolos coletados. Minha chegada, para el preparou tudo. Visita no início da primavera. A questão permanece na minha memória. Espelho de mão pequeno. Utrus. As mulheres são ricas. Como carregá-lo em um pano. Isso. Autoconsciência dos seres vivos. Eu estava pensando sobre como era a aparência. Você conhece os olhos? E se eu fosse parecido comigo mesmo? Se fosse fio? Se você segurar um espelho e olhar, meus olhos se arregalaram em choque. E lentamente para frente, inclinado, explore mais a imagem. Depois de tocar seu rosto, tocou no espelho. Naquela época, essa expressão é pura. Fiquei surpreso. Isso. Apontado para o reflexo e para os seres vivos. O que você está vendo? Mostre-se. Estou tentando. Já faz muito tempo. Eu estava olhando fixamente. Incline a cabeça para a esquerda e para a direita. Observe seu reflexo se mover. Nariz e testa. Tocado. O dente. Espelho. Olhe atentamente e você verá as características. Daquele dia em diante, cuide-se com mais cuidado, suaves as ondas. Eu notei que eu vou lavar meu rosto, tirando sujeira dos olhos, cabelo liso, deixe claro. O espelho deu algo novo, uma espécie de reconhecer, esse é alguém. Quebrar, coração. Foi como assistir a uma descoberta, ou simplesmente eles mesmos. Vários anos se passaram. Certa primavera, sofri outro acidente. Como o primeiro, profundo. Não é algo
mas estava escorregadio na estrada molhada. Oi, acabei sob os dentes. Ainda há gelo e caiu com força no meu ombro. Fraturas. Eu não fiz isso. No entanto, gravemente ferido, Uvdor, eu sou a raiz da árvore. Eu estava sentado originalmente. Toda vez que tento mover meu braço, faço uma careta. Quando uma criatura que pode morder aparece, ele devia estar por perto. Caí. Talvez ele tenha ouvido um estrondo. Ou o grito. Ouça isso. E eu me aproximei cautelosamente. E eu agarrei meu ombro. Vendo você, eu vi um brilho de reconhecimento em seus olhos. Eu senti. Ele examinou delicadamente o ferimento. Esses dedos grandes são macios e cuidadosos. E pelo que me lembro, eu estava pensando, vire-se e vá para a floresta. Tinha desaparecido em também não há som. Bem, eu esperei ansiosamente. O ar frio deixa minha respiração embaçada. 15 pontos. Está de volta. O mesmo tipo de início, carregando plantas esmagadas. Há muitos anos. Tornozelo. O mesmo da noite em que nos conhecemos. Mistura. Depois de centenas de lições. Contagem. Plantas intactas. Isso me faz. Corrija o que você usou para curar. Eu me lembrei exatamente. Eu não tinha esquecido. Tornozelo. Assim como lesão no ombro. Chegu. Aplique uma pasta fria. Seja rápido e gentil. Enrolar. Agradavelmente fresco. A picada aliviou a dor quase imediatamente. Quando isso acabar, ele me ajudou a levantar. Apoie-se em mim. Caverna. No caminho de volta lentamente para... Agora estamos salvando um ao outro. N está concluído. Isso fogou. Eu ensinei sobre ferramentas e peças do mundo humano. É uma floresta para mim. Ele me contou sobre sobrevivência, sobre a existência de... E nós protegemos uns aos outros. Como fazer? Pertencer uns aos outros e cuidar uns dos outros. Nós curamos um ao outro. Nós éramos realmente amigos. Nossa visita. A questão é quase. Ritual. Hábitos. Era. Na. Simplicidade. Sagrado. A parte mais importante é... Nós sempre fazíamos as refeições juntos. Cozinhando a comida que fizemos juntos, eu carreguei em cima de... E conforto. Bom silêncio. Alinhados em... Fizemos uma refeição. Naquela época, a criatura... Aprendi a cozinhar refeições simples. Filtagem de peixe. Pode ser cocido. Nenas aiu assado. Nozes. Pão achatado. Também pode ser algo como... Esmagamento. Pseudo. Assim mesmo. Orgulhoso de Leole. Teve um... E claro. Tornou-se. Não suporto a comida. Arrume-os cuidadosamente sobre as pedras. Com um olhar de genuína alegria. Antes de mim, elas prepararam a comida. É como um banquete. Como se fosse começar a correr. Comam juntos. Cada visita. Essa foi minha parte favorita da pergunta. Um espaço tranquilo de paz e conexão. Momento. Profundamente satisfeito. Havia algo que eu podia fazer, sentado ao lado daquela pessoa especial, sobre luz do fogo, remoto. Comam juntos em calor em vez de palavras, compartilhando o silêncio com casa. Naquele momento, o mundo parecia pequeno. Kinder está de volta. Concluído. O que realmente precisávamos era apenas existência e conexão. Algo tão simples como partir o pão juntos. Comportamento. Quando comemos. Entre as crises. O pôr do sol permeia. Assistindo. Enquanto assistia. Nos. Caverna. Eu fiz uma refeição enquanto a chuva sussurra nas rochas. Outras vezes. Nos. Coma rápido. Então o fogo. Eu sentei ao lado de... E... Para ensinar novas palavras. EUABG. Eu descobri algo novo. Mostre-me as plantas.
mas estamos sempre juntos. Eu comi uma refeição, nós sempre comemos. Espaço-tempo compartilhado. Por muitos anos. Doença. A habilidade é incrível. Melhorou significativamente. No começo era um pedaço de pau áspero. O que era humano, detalhe, tornando-se. Expressividade com você. Rico, quando cheguei, está na hora. Eu estava constantemente praticando. Eu encontrei um novo esboço. Caverna. Esculpido no solo externo. Muck. Pesquisa sobre Ash Dongle. Uma sensação de profundidade crescente. Cenas mostrando o despertar. É movimento. Sensação do vento. Aprende a capturar o sentimento. Folhas. Caídas. Curva. Ritmo de movimento. A imagem não é mais apenas uma doença. Não era. Eles são artistas. Foi tecnicamente emocionante. Intencional. Cheio de instrumentos. Errar. Tarde de outono. Eu descobri algo especial. As paredes da caverna estão cobertas de pinturas. Era. Usando muktan. Murais em pedra. Phyto. Conte uma história. Uma série de imagens. Nossa história. Primeiro encontro. Para Demian. Um pouco de amor. E elevando-se acima dele. Última pessoa. Caverna. Jornada para. Grandes formas carregam pequenas formas. Esboçado madeira e fogo. Aprender. Piscando. Duas silhuetas agachadas sobre as chamas. As mesmas duas. Pessoas alinhadas. E sentei-se. Compartilhando comida. Pôr do sol. Enquanto olhava para. Jantar juntos. Nós dois. Sorteio redondo. Domingo Laranha. Amizade. Era a linha do tempo de gravado em meus pecados e memórias. Salvar. De momentos significativos o suficiente para registro. O momento em que ambos nos lembramos. Um momento muito importante para nós. Espero que durem muito tempo. Era. Além de nós dois, eu tenho estado... Fique aí. Eu estava olhando para a foto. Fiquei impressionado com isso. Simples. Eles não eram criaturas inteligentes. Este é um ser pensativo, reminiscência, refletir, e o imaginei. O tempo que passamos juntos, eu posso olhar para trás e encontrar significado nisso, lembrando de um momento específico, arte que pode ganhar forma, ser capaz de expressar emoções através da arte. A criatura é meu. Eu estava ali parado. Olha minha reação, com lágrimas nos olhos. Enquanto, quando eu vi isso, ele estende a mão. Ele tocou meu rosto suavemente. E chorou. Eu sempre fazia isso quando estava lá. Palavra, gesto gentil. Euri outra vez dos lágrimas. Quão profundo eu sou. Tentei dizer o quanto fiquei impressionado. Quão significativa é a imagem. Como eu estava grato. Nosso amigo. Os sentimentos eram significativos o suficiente. L'ombre se destejetou. Visitas a serem feitas. Já na quinta primavera. Solitário. Eu percebi que não era. Caverna. Havia outro em. Menor mais jovem. Seres vivos. Não que o fit. Talvez chocar com P de altura. Mais fino. Pelo. É castanho, claro. É mais como chocolate amargo. Perto do cacau. Eu cheguei. Quando... Eles estavam no fundo da caverna. Entrada. Oi, parai perturbando meu irmão mais novo. Não quero assustar você. Meu velho amigo. As pessoas foram cumprimentadas gentilmente. E chegue mais perto de mim. Sinalizado. Mas... A jovem criatura se pressionou contra a parede. Alerta. Determinado. Falta de confiança. Fiquei impressionado com o desempenho do meu amigo. Eu vi que ele começou. Fanfarra da cidade das garotas. Casco cuidadosamente posicionado. Fanfara. Habilidoso. Fogo com a técnica. Flores espalhadas. Como limpar um peixe. Manuseie os alimentos com cuidado. Ameaçador. Mova-se sem pressa. Meu irmão observava cada movimento. Concentrado. Olhos bem abertos.
É um estudo e ele também estava interessado em mim, mas enquanto eu olhava cuidadosamente para o enorme corpo do meu amigo, pequeno, levantando dúvidas, enquanto eu cozinhei a comida que trouxe, colocado ao lado de e deles espaço, foi substituído. Meu irmão precisa se sentir seguro. Humanos, pelo menos isso. Eu não estava em perigo. É urgente. Eu não consegui. Antes de partir naquele dia, eu estive e ficou observando os dois juntos. Meu amigo. Próxima geração. Eu estava ensinando. Não é apenas uma maneira de sobreviver. Como confiar. Entra-nos. Viajam. Como acreditar que existe. Eu sou um amor profundo. Pensamentos sistêmicos. Senti um senso de propósito. O conhecimento é meu amigo. Eu não vou morrer com. Será passado adiante. E algum dia, os jovens são solteiros. Haverá seu próprio encontro. Conexões únicas. Provavelmente. Nossa afiliação. Esse sentimento. Luxo. Entendimento. Mesmo um pouco. Continuação. Seria. Como eles sabiam? Não consigo explicar. Mas nesta última viagem, outono, a situação mudará em. Talvez porque eu esteja na casa dos 60. Provavelmente. E, embora ainda forte e ativo, o tempo que eu senti que isso estava me alcançando. A caminhada leva tempo, pausas também. Eu tomava com frequência. Meus joelhos doem por causa do frio. Eu sou apropriado. Eu estava guardando algo para um momento especial. E isso parecia certo. Eu, um pequeno medalhão e uma corrente, trouxe um pingente de prata. Dentro havia uma foto, 30 anos atrás, pela primeira vez. Era eu desde o momento em que nos conhecemos. Meu cabelo ficou mais escuro e comprido. Meu rosto está mais jovem. As rugas desaparecem. Mas esse era eu. Eu abro o medalhão e vivo. Eu mostrei para o objeto. Observe a photo. Eu pesquisei profundamente. Pontas de dedos gigantes. Use para traçar sobre a pequena imagem. Então ele me viu, indo e voltando da foto para o meu rosto. Repetidamente. Eu consegui entender. Alvorecer. Percebi que a foto era eu. Mas houve uma época. Perdido. O que mudou em mim? Envelhecendo. Já faz muito tempo. Ele estava me encarando. E algo em seus olhos perfurou minha garganta. Apertado. Isso é. Talvez fosse tristeza. Talvez tenha sido compreensão. Talvez aceitando. Nenhum dos dois poderia mudar. Nós dois. Eu estava colocando os anos. Nosso tempo juntos é para sempre. Não continua. Ascendente. No fundo da caverna. Desapareceu em. Voltei com um propósito. É um pano largo. Cuidadosamente embrulhado em. Carregando alguma. Coisa. Afanor. Dentes verdes amarrados juntos. Isso é. Harajuku. Foi oferecido a mim por. Masio. Faça sons deliberados. Sons que transmitem significado. Fio de peso. Uso isso. Pegue o pacote. Retire lentamente o envoltório. Comechoa. No pacote. Havia uma pedra nela. Perfeitamente suave. Contagiam. Anos ininterruptos. Ela é formada ao despejar água sobre ela. Polido. Isso é. Cabe na palma da minha mão. Grande forma de ina. Tinuice. Linhas naturais. A água está se movendo, sendo comido. Era como um rosto. É como se alguém explore os principais recursos. Como se é hora e oportunidade. Produto de eu sabia que era. Nova coincidência de cores. Intenção. Algo que parece ter sido feito intencionalmente. Rebeleza em sua simplicidade. Era. Eu imediatamente. Entendido. A criatura carregou isso. Eu vi-me por muito tempo, de paramã, esperando por em momento triste. Talvez tenha sido há anos. Talvez seja desde o dia em que nos tornamos amigos.
Seguro até agora. Armazenamento. Tinha sido, até que seja mais importante, you. A criatura com olhos cheios de lágrimas olhou para cima. Ele estende a mão. Eu derramei uma lágrima. Com pontas dos dedos moles e cuidadosas. Eu sou uma pedra, pressionado contra seu peito. E post isso. Para mostrar compreensão, eu sabia o que isso significava. Na mochila, eu encontrei o código. Quão precioso era. Coloque uma pedra sobre ela, apertado em... E então, colocar. A criatura. Houve um estrondo silencioso. Compressor. E perto do meu coração, tocando a pedra, talvez com prazer, eu sempre carrego uma parte comigo. Eu sou agora aquela pedra e eu estou vestindo. Quando eu conto essa história, 2 anos. Use todos os dias. Isso. Quente ao toque. Continuação. Toque suave e natural. Oi pegai isso. Relembrando memórias sombrias. Toque suave. Olhos inteligentes. Essa sensação de conexão destruiu tudo. Eu estou neste mundo. Eu pensei que é sábia. Se essa vida, se as coisas ainda estiverem vivas. Isso agora. Tenho 13 anos. A fundação da humanidade. Imagine desde o começo. Não posso. Deve ser antigo. Mas a última vez que vi, 6 meses atrás. Saúde. Parecia que sim. Intemporal. Galeria. O caminho para baixo pode ser diferente. Elas vivem muito. Potter. O tempo é mais gentil com eles do que conosco. Talvez eles entrem em contato com você. Ainda há muita coisa que não sabemos. Mas, frequentemente, não posso fazer caminhadas com frequência. Meus joelhos não permitem. Era uma vez, o que costumava levar 2 horas. Agora o Senhor. Leva tempo. Regule sua respiração. A fim de quebrar. Entree. Aliviadores nas articulações. Descansar para comer. Era uma vez, uma caminhada tranquila. A estrada que parecia, agora é a montanha para escalar. Eu sinto como, mas há 6 meses. Eu de novo. Eu fui em uma viagem. No fundo do meu coração, este é o fim. Eu sei que pode ser. Quando cheguei, a criatura, caverna, estava descansando em o mesmo Shiva, deitado nos, por muitos anos, junto, compartilhamento. Nós crescemos juntos. Olhei para cima quando entrei, e seus olhos são profundos. Esquiro. Eu vi isso pela primeira vez, há mais de uma década. Olhos inteligentes. De novo, eu encontrei minha realização. Bem-vindo. E algo mais, algo como paz. Eu sentei ao lado dele, e isso. Ele segurava uma mão gigante entre as minhas. Nossas mãos são... Nós nos tocamos centenas de vezes ao longo dos anos. Mas, desta vez foi diferente. Finalmente passamos horas. Silêncio. Eu estava sentado lá, apenas segure minha mão, apenas estando juntos, décadas de visitas, construindo por meio de perguntas, no espaço criado, e ainda, por favor, entenda, eu falei com ele o que eu queria dizer. Eu disse tudo. Eu sou essa amizade. Quão importante isso é para mim. Eu disse a ele como isso mudou minha vida, como isso me afetou. Você mostrou, o mundo ainda está cheio de surpresas e mistérios. Arrepiante, neutro, e as emoções são formas. Existe como acreditamos que a conexão é verdadeira. Nunca imaginei que fosse verdade. Qual é a conexão? Reino. Também pode exceder. Shounia está aberto e, com respeito versus. Se você responder, eu senti isso na primeira noite. Terror. Nós conversamos sobre esse medo transformou-se em confiança. E essa confiança, amizade, mudar para e vá mais fundo. Coisas que não podem ser tocadas por palavras. Eu sou aquele. Olhos escuros. Estava me incomodando desde o começo. Eles me ligaram várias vezes. Que você me trouxe de volta na floresta eu.
Para todas as pessoas que conheço, tudo que eu já notei, Vayajam, essa amizade é impossível, amigo impossível. Foi a coisa mais significativa, o mais transformador, o mais realista. Aquela criatura, ele estava olhando para o meu rosto e ouvindo. Mas simplesmente não conseguia entender o idioma, mas tudo o que importa é, eu acredito que ele entendeu. Presente, I, issue, one, tosse e amor. Finalmente, gratidão quando você para de falar. Quando não há mais nada a dizer, é uma última vez. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. Essa sensação, tudo, eu peguei. Arias, obrigado. E eu balancei a cabeça. Eu me senti da mesma maneira. Tudo contido em um simples. Eu estava cercado por gentil do dia, comportamento. E lentamente, eu quero voltar a subir a montanha. Descanse. Não apenas faça. Frequente. Perem. Mas, detalhe, olhando para trás para tentar lembrar, para mim, um lugar importante. Depois disso, a caverna novamente. Eu não voltei para... Eu não pude. Eu apenas comecei a andar. Então, quando a caverna está finalmente fora de vista, se eu não olhasse para trás, eu estaria quebrado. Então, agora estou sentado na sala de estar. Isso, velha, estou te dizendo, o relacionamento mais significativo da minha vida. Sobre nós, eu não sei como isso soa. Sou. Eu sei o que as pessoas pensam. Eu estava errado. Ilusão. Estou fazendo isso? Máquina velha. Talvez. Eu posso estar mentindo, mas meu pescoço, as pedras ao redor é um verdadeiro memoria irreal. Ele também. De qualquer forma, deixe-me dizer-lhe. Esta história será conhecido valor, porque eu não poderia mais ficar aqui. Diga de novo. Você também não será capaz de fazer isso? Alguém é verdadeiro? Porque você deveria saber a verdade? O que vive naquela montanha? Você estava fazendo aquela amizade? Para mim, ele me ensinou mais sobre bondade, paciência e verdadeiro. A conexão de mais do que qualquer relacionamento que já tivemos. Isso me dá... Ele me ensinou inteligência. As emoções e a consciência são humanas. Peculiar não é uma coisa de nós não somos especiais ou tão diferente quanto queremos acreditar. Neste mundo, pensamento, existe um ser que pode... Eu sinto o amor. Imagine de maneiras que você nem consegue imaginar. Tenha um rico por dentro. Criatura. Eles se expressam. Forma. Sua comunicação profunda. Habilidade. As pessoas querem saber onde encontrá-lo. Haverá. Eles coordenam. Requer validação de localização específica. Possíveis evidências. Elas. Você vê correr sozinho. Veja você mesmo. Evidência. Para coletar. Mas eu não conto a eles. Não posso. Eu traí meu amigo. Eu não vou cortar isso. Há pessoas que o danificariam se pudessem. Há alguns... Capture-o e estúdio. Vou pesquisar sobre isso. Gaiolas e laboratórios. Trancado em... Eu comprei para esportes. Exiba-o como um troféu, transformando-o em um espetáculo midiático. Algumas pessoas podem estar mudando aquela montanha, quebrando a vida tranquila em... Use-o para ganhar dinheiro. Algumas pessoas podem fazer fama ou progresso científico. O fim da caminhada. Nunca vi isso dentro do corpo. Conhecimento. Eu não reconheço. Você vai fazer Gangchun? Algumas coisas estão escondidas. Dev. Uma maravilha a ser protegida. Alguns segredos são guardados. Merecedor. Para mantê-los. Sua credibilidade. Sacrifício. Mesmo assim, compartilhe-os. Para poder. Reconhecimento a você. Evidência. Mesmo que isso possa trazer. Meu amigo merece viver em paz. Verifique-se. Essas montanhas existem.
Não tenha medo de descobrir ou se surpreender. Aqui dentro, mora comigo. Esse é o preço da compreensão. É minha responsabilidade há muitos anos. Aquela caverna, quando escolhi retornar à caverna, evidência, quando escolhi a amizade em vez, conexão sobre consciência. Você quer? Por favor, fale comigo se quiser. Compartilhar, passe adiante, dúvidas para os outros. Faça uma pergunta. Deixe-me imaginar, protegendo o que é importante, protegendo lugares selvagens, em algum lugar que proteja o mistério, possibilidade e amizade. Ainda está sendo notado o que me foi mostrado, o que os outros estão vendo. O mundo é estranho, precisar, mistério, precisar. Você precisa se lembrar. Eu descobri tudo. Sam, as surpresas ainda nos aguardam. Este é um presente para você, meu amigo impossível. Histórias de pessoas. Arme-se com cuidado. Compartilhe diligentemente. Faça, protegendo o que precisa ser protegido e talvez, pouco-me, olhando o mundo com admiração, pouco-me, libertação. Estou um pouco mais receptivo à intenção. A realidade é mais maravilhoso. Consulta, mais linda do que nunca. Fiz amizade com o Yeti. Aconteceu comigo, foi a melhor coisa que aconteceu. Ver mais histórias.